nesse capítulo, Lucas nos conta de uma visita que Jesus fez à cidade de Jericó, uma pequena cidade, e lá morava um homem de nome Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. E ele tinha, por conta do que ele ouvira falar de Jesus, ele tinha o sonho, a vontade muito grande de falar com Jesus, de ver Jesus e falar com ele. E ele, sabendo da visita de Jesus a Jericó, ele se apressou por ficar ao caminho por onde passaria Jesus, para que assim ele realizasse o seu sonho. Mas Zaqueu, ele tinha uma estatura muito pequena, e ele percebera que ele não conseguiria ser visto por Jesus. Diante daquela multidão que acompanhava Jesus, haveria a necessidade de ele, de alguma forma, se tornar visível para Jesus. E conta Lucas que ele subiu numa árvore que estava próxima. Alguns autores dizem que foi uma figueira, e lá ele ficou aguardando Jesus se aproximar. E para sua surpresa, Jesus dirigiu a palavra a ele, dizendo: Zaqueu, desça desta árvore, porque eu precisarei me hospedar na tua casa. A princípio ele ficou surpreso. Como Jesus me conhecia? Como ele sabia o meu nome? Mas atendera. Dirigiu-se para casa para fazer os preparativos para receber Jesus. E Jesus chegou à sua casa. Ele ceiou com Jesus. E tão grande foi a sua alegria, que ele afirmou, jogando-se de joelhos aos pés de Jesus: eu darei a metade da minha fortuna. E ele era um homem muito rico, abastado financeiramente, e retribuirei 4 vezes mais a quem eu tenha prejudicado. Não foi 1, 2, nem 3, 4 vezes mais o que ele tenha tirado de alguém. E Jesus então lhe diz que naquele dia a salvação chegou à sua casa, porque o Filho do Homem, referindo-se a ele, Jesus, viera para salvar os perdidos. E essa belíssima história deste homem, ele traz profundas reflexões, grandes orientações para nossas vidas. Quando adentramos além da superficialidade da narrativa que eu acabei de trazer, baseando-me no Evangelho de Lucas, perceberemos que Jesus ali retrata questões importantíssimas, demonstrando a importância da renovação
que precisamos todos nós fazermos. Mas quem era Zaqueu? Vamos entender um pouco da história de Zaqueu, quanto pessoa, para mais facilmente contextualizarmos essas belas lições. Pode passar. Zaqueu, o nome, ele tem origem em Zacaios, né? Uma palavra hebraica, Zacaios, que significa puro e justo. E eu já chamo a atenção para esse detalhe, porque para os moradores de Jericó, Zaqueu era um homem impuro, um homem pecador, um homem de má vida, de má conduta, e ele era desprezado. E dá para a gente entender, já por uma razão bem atual, das pessoas não gostarem de pagar impostos. E ele era o chefe dos cobradores. Mas tem algo mais. Aqueles que cobravam os impostos nem sempre eram justos. E por essa razão, eles eram odiados. E nós imaginemos que nós estamos falando do chefe dos cobradores. Se era pesado, se era difícil para aqueles que cobravam, que tinham essa responsabilidade, imaginemos para aquele que administrava todos eles. E Zaqueu, quando desceu da árvore e às pressas foi para casa, contam os historiadores espirituais e a própria narrativa de Lucas, que ele ouvia das pessoas: Jesus vai se hospedar na casa deste homem de má vida. Outro detalhe importante: Zaqueu, ele gozava de certo status junto ao Império Romano, porque Zaqueu dirigia cobradores de impostos para Roma. Esses impostos eram para Roma, embora ele recebesse um percentual, ele era pago por isso, mas o povo oprimido pagava ao seu opressor, e isso bem sabemos que não é nada agradável, algo extremamente desconfortável. Bom, já que já fizemos um rápido pano de fundo para que a gente tivesse uma ideia de quem era Zaqueu, eu gostaria de fazer algumas observâncias. No Livro dos Espíritos, na questão 816, nós encontraremos, a partir de uma pergunta de Allan Kardec, que está aí: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Perguntou Kardec. Que, de fato, o recurso financeiro, ele possibilita se realizar boas práticas, de se ajudar a muitas pessoas. E olha a responsabilidade que tem quem detém uma grande fortuna.
Mas analisemos, observemos a resposta dada pelos Espíritos a Kardec. Mas é justamente o que nem sempre faz, dizem os Espíritos. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si, unicamente. Não é verdade isso? Nunca está satisfeito, nunca tem o suficiente e mais suvino ele se torna. Mais suvino ele se torna. E aí nós destacamos, né, que existe a riqueza material e a pobreza espiritual caminhando juntas quando existe esse tipo de comportamento. Sabemos, né, e seríamos insensatos se acreditássemos que todos os ricos agem dessa forma, são suvinos e não se preocupam com os demais. Isso não é verdade. E quando Jesus até diz, né, usa daquela belíssima orientação, né, que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha, né, de uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Bem sabemos que o que ele se referia ali, a agulha, a linha, né, o camelo se referia à linha, é uma linha que tinha essa nomenclatura, né? Então, de fato, uma linha dá trabalho para passar no fundo de uma agulha, mas ela passa, não é? Mas assim, sabemos que existem pessoas que não têm tanto dinheiro, mas também são sovinas. O pouco que elas administram, elas não abrem mão para ajudar ninguém, e aí estão na mesma situação, também estão na pobreza espiritual. Por isso Chico ele dizia que sempre é possível repartir o pão. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Olha que coisa interessante, né? Mas voltando, né? Por que nós estamos destacando isso, né? Porque Zaqueu, já sabemos que ele era muito rico, mas a postura que ele teve, o desprendimento que ele teve diante de Jesus, demonstrou que ele não era apegado aos bens materiais. Porque ele poderia ter dito assim: olha, eu vou fazer uma doação para os necessitados, eu vou dar a metade do que eu tenho, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, de fato, aquele homem era desorientado. Estava na ignorância, buscando. E quando ele se vê diante da luz, porque não duvidemos do magnetismo poderoso de Jesus, estar diante de Jesus, eu imagino que era uma experiência indescritível. Ele conseguia penetrar na intimidade daqueles que falavam com ele. E ele ia muito, muito mais além, porque ele sabia o que dizer, quando dizer, como dizer. E os resultados eram imediatos para aqueles que estavam dispostos. Prontos. Então a iniciativa de Zaqueu, ele mostra, né, que a princípio o ato dele subir na figueira já mostra a humildade daquele homem, né? Porque imaginemos, ele era muito rico,
deveria ter muitos empregados, concordamos? E não, você vai me levantar, você vai lá chamar Jesus? Não, ele foi na sua empreitada. Olha, primeiro ponto de observação, que já estamos aqui dando um destaque, ele foi buscar. Batei e vos abrirá. Ele foi buscar, ele teve a iniciativa. Então ele teve ainda coragem, humildade, determinação e força física. E isso falta a muitos. Quantos dizem estarem buscando estabelecer essa relação com Jesus, mas não querem empreender o menor esforço? Quando as coisas ficam difíceis, ele muda de direção, ele abandona o barco. Quantos e quantos? Quantos e quantos que lá estavam naquele momento, daquele diálogo inicial ou monólogo, que Jesus pediu para hospedar-se na casa dele, de Zaqueu, e censuraram Zaqueu, censuraram Jesus, mas não tiveram a coragem, mínima coragem, de empreender esforço, o esforço feito por Zaqueu para se tornar uma nova criatura. E quantos durante as jornadas que fazemos, na estrada que caminhamos, nos censuram, mas não tem um mínimo de esforço, não empreendem um mínimo de esforço. Quantos e quantos, sabendo que nós estamos vindo aqui para esta casa de oração, dizem assim: ó, leva meu nome e coloca lá na vibração, que eu tenho uma festa hoje, eu não posso ir. Ou quando é durante o dia, eu vou para a praia, mas você vai lá e me representa. E eu costumo dizer, gente, ó, uma dica para vocês, eu digo: olha, eu não vou fazer isso. Aí a pessoa: mas por que você não vai fazer isso? Que falta de caridade. Porque as pessoas tentam, mexer, com a gente, criar uma situação que nos desestabilize, que nos coloque um remorso profundo. Eu digo para ela: porque ninguém é capaz de lhe representar melhor do que você mesmo diante de Deus. Eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir, não vou fazer direito, não vou fazer bem. O melhor é você ir fazer, é você ir para o centro, Então analisemos que há detalhezinhos que escapam às vezes do nosso entendimento, que falam muito do quanto precisamos empreender esforços para nos tornarmos pessoas melhores. Quanto à iniciativa de Jesus, saber quem era Zaqueu. Quando Jesus olha para cima, chama o nome de Zaqueu e determina que se hospedaria na casa dele. Preciso me hospedar na sua casa. Jesus sabia com quem estava falando. Havia muita autoridade? Havia muita autoridade. Sim, não tenho dúvida disso. Aquele que disse: eu sou, e aí nos diz Emmanuel, que isso é de um autoconhecimento muito grande. Jesus sabia quem ele era e conhecia aqueles que estavam fazendo aquela jornada, aquela caminhada naqueles dias. Ou melhor, conhece a todos nós. Mas ele
não tinha a menor dúvida que aquele a quem ele se dirigia iria abrir o coração. Não só iria recebê-lo na sua casa, mas iria abrir o seu coração. Que nasceria naquela alma uma realidade de maturidade espiritual que daria frutos, como deu, ou melhor, como deram. Jesus pede para entrar na casa de Zaqueu, símbolo do íntimo, da transformação interior. Quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, e aquele diálogo acontece, Jesus penetra na intimidade de Zaqueu e começa um processo de transformação, mostrando-nos a importância da resposta humana para a iniciativa divina. Quantos e quantos caminham aturdidos pela vida, reclamando que estão esquecidos por Deus, mas de fato não buscam essa conexão com Deus. Tudo está acontecendo. Deus está falando o tempo inteiro. Numa música, no seu autógrafo na natureza, está nos falando sempre, nos convidando sempre, e caminhamos como filhos rebeldes que somos, reclamando, dizendo que fomos esquecidos por Ele. Jamais. Passa a Bela. Ok. Bom, vamos analisar a transformação de Zaqueu agora. Zaqueu se alegra com a presença de Jesus e opera uma mudança imediata de atitude. E aí ele devolve, como ele disse, devolveria a metade da sua fortuna aos pobres, repartiria. Bom, o Evangelho, a mensagem do Cristo, ela nos convida a uma ação reparadora. Não tenha dúvida disso. O que é que a espiritualidade tem nos dito? Na codificação, nas obras complementares. O arrependimento é o primeiro estágio da transformação do ser. O arrependimento. Ele reconhece, admite as suas faltas. Mas só o reconhecimento das suas faltas não irá levá-lo a um estágio de maturidade por si só. O que leva é a reparação. Então, o primeiro estágio é o reconhecimento. O segundo, desejar reparar. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Ele reconheceu e ficou nisso. Eu errei. Não, eu tenho que reparar. Vou devolver o que tirei. Eu vou reparar o mal que fiz. Se prejudiquei, não vou só devolver o que retirei, mas vou devolver 4 vezes mais. E aí trazemos aqui a observação que a verdadeira fé leva à reforma íntima. Então, Zaqueu inicia seu processo de reforma íntima, a sua cirurgia moral. E isso dói, gente. Não dá para fazer sem dor.
Não dá para fazer sem dor. Tem um livro que é bastante conhecido, tenho certeza que todos aqui já leram, todos, com exceção de Iracema, talvez. Reforma íntima sem martírio. Quando Dona Patrícia Sampaio me apresentou esse livro, eu sorri e disse assim, não dá. Ela disse, não dá o quê? Eu digo, reforma sem martírio. Eu disse, não dá. E ela, como que não dá? Está aqui. Eu digo, pois é. Eu digo, agora eu tenho que ler, porque eu disse que não dá, eu preciso saber o que está dizendo esse livro. E dava. Mas esse sem martírio é sem revolta. Não tem como fazer o caminho de volta sem a gente pisar nas pedras do caminho, que são as pedrinhas que a gente colocou, que a gente se ralar nos espinhos, dos espinheiros que nós plantamos. Não tem como. Não tem como. Faz, né? As coisas colocadas por nós mesmos no caminho, de bom ou de ruim, estarão lá nos aguardando. Mas interessante que a irmã Silvana falar que não é a dor do martírio em si, mas a dor do crescimento, que a dor sempre vai existir. Mas a partir do momento que você entende que aquela dor é o instrumento para o crescimento, você começa a refletir que é importante. Esse não martírio é não revoltar-se, né? Não entrar num processo de revolta, né? de não aceitação, que é uma coisa que Joana vem nos falar na série psicológica. Tá certo, é isso mesmo. Bom, passou? Agora ela está mais ligeira do que eu. Zaqueu precisou se arrepender, não foi isso? Se arrepender. E eu trago aqui, né, na Revista Espírita de julho de 1863, tem uma mensagem do Espírito João que fala o seguinte: o arrependimento sobe a Deus, porque é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. O que é que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo o que nós acabamos de falar aqui. O que foi deixado no caminho a gente vai encontrar. E vai ter que, tirar, né? Retirar as pedrinhas colocadas, os entulhos colocados, né? Os espinheiros plantados. Vai ter que arrumar as coisas que a gente deixou. Então assim, vai exigir da gente... a famosa labuta vai, as lutas vão, né? Mas é uma força que nos leva adiante, caminhar, né? Não é ficar na dor, na lamentação. Zaqueu ficasse, como eu já comentei aqui, né? Eu prejudiquei A, prejudiquei B, eu tirei de C. Vou ficar em cima da cama, chorando. Era isso que Jesus queria? Foi isso que Jesus pediu para ele? E Zaqueu, a história de Zaqueu, a gente pode analisar, fazer uma conexão com a história de Paulo, né? Gente, eu fico assim maravilhado com o diálogo tido por Jesus na estrada de Damasco com Paulo. Quando Paulo reconhece que estava fazendo o caminho errado, que estava na direção errada do que de fato ele buscava, o diálogo é reto. O que queres que eu faça? Acabou. Não foi, me perdoe que eu matei Estevão, me perdoe que eu pedrejei. Gente, adiantar o que isso? Você está aqui comigo, pronto, eu já sei que estou errado, acabou, fiz besteira. Sim, agora, o que você quer que eu faça? Me diga aí. O que você disser que eu vou fazer, que é para eu fazer, eu vou fazer. Foi o que fez Paulo. Foi sem dor? De jeito nenhum. Quem leu Paulo e Estevão vai compreender o que eu estou dizendo. Mas ele fez. Ele fez.
Interessante é como aí Jesus pede a ele que determina que ele fosse procurar aquele que ele estava de fato indo procurar para matar. Sabem o que é esse toque aqui? É me avisando que eu tenho que tomar um remédio do coração. E aí vocês me permitem fazer uma pausa ou vocês querem correr o risco? Para quem não sabe, Hilton infartou, mas disseram aí, está pensando o quê? Volte. Você já tem que fazer. Diz que está todo cuidadoso. Tem que terminar o trabalho, viu? Volta. Você não vai ter esse privilégio agora não. Bom, sim, aí ele manda buscar Ananias, né? Que ele fosse procurar Ananias. Ananias, por sua vez, ele tinha conhecimento que Paulo estava indo matá-lo. Vamos entender essa história, que tem muito a ver com Zaqueu. Jesus aparece para Ananias e diz a Ananias que Paulo estava indo encontrar com ele. Aí Ananias disse: Senhor, ele está vindo me matar. Apavorado, né? Como é que Jesus dá um susto desse no homem, né, rapaz? E aí ele disse a Ananias, Paulo, esse detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele diz: Ananias, Paulo é o vaso escolhido por mim. Do mesmo modo que Zaqueu foi o vaso escolhido por Jesus também. E nessa simbologia do vaso, o vaso é um recipiente. E um recipiente, ele pode ter algo bom ou não dentro dele. Se eu pego esse copo, esse recipiente aqui, coloco água potável, ótimo. Se eu colocar uma água aqui deteriorada, vai ter agora uma água deteriorada, mas não é o recipiente. Aí se eu jogo aquela água suja fora, lavo o recipiente e boto água potável, agora tem água boa naquele recipiente que antes tinha algo que não prestava. Então Jesus está dizendo: olha, eu vou fazer a limpa naquele homem, não se preocupe não, eu vou fazer a limpa, eu vou tirar tudo que não é bom. E aí nós tivemos o maior divulgador em todas as terras conhecidas daquela época do cristianismo. Aquele que tinha por missão acabar com o cristianismo se torna seu maior divulgador. Exímio perseguidor foi por um tempo, mas transformado exímio pregador. De Saulo se torna Paulo. Bom, deixa eu ver onde é que Bela parou. Jesus continua nos chamando pelo nome a cada um de nós, desejando entrar na nossa casa. Mas não é simplesmente a casa material, é a nossa casa, nosso mundo interior. Lembram de Francisco? Francisco, ergue o meu templo. Mas não era templo de pedra, era erguer na intimidade. Em cada um de nós, Jesus precisa se fazer presente. Muito facilmente nós colocamos, eu canso de ver uma cruz, pessoas que são muito religiosas, de outros segmentos religiosos, colocam uma cruz lá na porta ou coloca no pescoço. Mas será que Jesus quer estar na porta, na simbologia de uma porta ou na simbologia de um colar? Ele precisa nascer na manjedoura dos nossos corações. É onde Ele quer nascer. E onde
menos permitimos que Ele faça morada. E o que representa a nossa figueira? Aquela figueira que ele subiu, que Zaqueu subiu, né? Como nós estamos buscando Jesus? Qual é o esforço que nós estamos empreitando? É uma lição que a gente precisa estar refletindo. E os preconceitos de julgamento que nós fazemos a respeito dos outros? Os julgamentos que Zaqueu sofreu, que a multidão murmurava contra ele. Quanto agimos em atitudes, né? De forma preconceituosa. E essa transformação pessoal deve nos inspirar, como a nossa transformação inspirar outras pessoas. E assim a gente, né? E aí eu coloco aqui: a salvação não é um prêmio, mas consequência de encontro com Cristo, né? Gente, a ideia de salvação, né? A gente salva aquele que está em acidente, mas poderíamos usar, né, a evolução, né, como evolução. Então a gente precisa, né, porque evoluir é nossa meta. E que conclusão nós podemos tirar, né? O Evangelho é sempre atual. A história de Zaqueu, respeitando as devidas proporções, a gente acaba vendo em algumas histórias de vida que nos sensibilizam, que nos inspiram. Esse trabalho desse homem maravilhoso, Divaldo Pereira Franco, essa história de vida, como que não nos inspira? De irmã Dulce, nossa querida Dulce, na intimidade eu chamo de Dulcinha. Não se atrevam, porque eu tenho intimidade com ela para isso, para chamá-la assim. A história de vida de Madre Teresa, como que não nos inspira? A história de vida de Francisco Cândido Xavier, como que não nos inspira? E de tantos outros anônimos que talvez vocês conheçam, na rua que vocês moram, no bairro que vocês moram, na cidade, né? Gente, nos inspiram. E as suas histórias se tornam atuais. Jesus se aproxima dos corações abertos, ainda que imperfeitos. Quantos afirmam estarem impossibilitados de um encontro com Jesus, de um encontro com a espiritualidade amiga, porque não são perfeitas? Mas nós aqui somos, os que estamos aqui, ó. Aqui a terra não é lugar de espíritos perfeitos. Jesus veio ter conosco. O que ele nos propõe, a proposta de Jesus, é nos tornarmos. E ele nos dá um parâmetro de perfeição que já está nos dizendo o esforço que precisamos empreender. Porque ele nos diz assim: sedes perfeito como perfeito é. Vocês não fizeram o dever de casa? Quando o maestro sinalizava, vocês cantavam juntos. Como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Então, qual o modelo de perfeição que ele nos dá? Não é o dele, não. Ele deu de Deus. Mas com isso ele está nos dizendo o quê? Se esforce por melhorar. E vá melhorando. É isso que ele está nos dizendo.
Então, essa desculpa de que eu não sou perfeito, esse que vos fala aqui também não é. Nós não somos perfeitos. Temos muita coisa ainda a melhorar? Sem dúvida que temos. Só não podemos parar de nos esforçarmos para melhorarmos. Quando caímos naquela postura, eu sou assim mesmo. Mas é horrível que você... mas eu sou assim mesmo. Aí é que está o perigo. Aí é que está o perigo. Que possamos abrir o espaço da nossa vida para a presença transformadora de Jesus. É o que nós precisamos fazer. Abrir o nosso candinho, o nosso candinho, para que Jesus possa fazer morada. E essa morada nos leva ao nosso Cristo interno. Gente, essa percepção muda tudo. Muda tudo. É quando a gente passa a ter esse parâmetro crístico, essa observância, a partir do nosso modelo e guia Jesus. Isso é muito forte na vida de todos nós. E só foi possível operar na vida de Zaqueu e de tantos outros homens e mulheres daqueles dias. A mudança só foi possível porque se permitiram a presença de Jesus nas suas vidas. Permitiu que Ele adentrasse. Quantos e quantos adentram a casa espírita e saem reclamando porque desejavam que determinadas coisas tomassem outros rumos e alegam que não foi desse jeito. E onde é que estava o problema? Elas adentraram a casa espírita, mas a doutrina não adentrou nelas. E não conseguiram ter o entendimento das lutas e provas que todos nós passamos, enfrentamos. Não compreenderam que precisamos, ao invés de levantarmos armas contra o outro, precisamos travarmos a luta mais difícil, que é a luta com nós mesmos. Vencer nossos vícios, vencermos as nossas paixões. E muitos não querem essa luta. E fica muito difícil caminhar sem que façamos esse processo de renovação através das lutas empreendidas para matarmos o homem velho e permitirmos nascer o homem novo, a nova criatura. Evoluir é a nossa meta. A criatura deve vencer os instintos em proveito dos sentimentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro, o Evangelho traz uma mensagem do Espírito Lázaro,
que nos traz uma orientação que lá atrás, quando eu comecei na doutrina espírita, aquilo me causou assim um impacto, que é quando Lázaro nos diz que no início nós temos instintos, mas, né, aí mais avançados, né, a gente tem o que? Sensações. E depois sentimentos. Então nem sentimento a gente tem aí. Estamos nas sensações. Mas o que a gente pode analisar disso aí, né? Que a gente vê ainda as pessoas tendo um comportamento muito instintivo. Já estamos no momento da racionalidade, mas percebemos pessoas agindo na irracionalidade. Quer ver um lugarzinho bom para a gente usar como laboratório? O trânsito de Salvador. Gente, concorda? Quem concorda comigo? Levanta a mão. Rapaz. Gente, fiquei até mais tranquilo. Mas é isso, gente. Aí a gente vê que os instintos, né? Aquelas pessoas que já estão na sensação já nos causam uma admiração enorme. E quando temos a graça de encontrar aqueles que já alcançaram o nível de sentimentos, aí a gente fala assim: meu Deus, como é que é possível amar desse jeito, nesse tanto? Se eu fosse mineiro, eu diria assim: nesse tanto. E o amor que mais se aproxima a esse amor, estamos aqui hoje prestando homenagem. É o amor de mãe. É o amor de mãe. É incrível. O amor de sua mãe é tão grande que você estava caindo nos cabelos, comecei a beijar a careca, está crescendo. Já está crescendo. Então, assim, é o amor que mais se aproxima, né? É o amor de mãe, né? É a expressão, porque o amor é a expressão máxima do sentimento, diz Lázaro. O amor é a expressão máxima do sentimento. Olha que interessante. Jesus chega nos dizendo que não foi, ele apenas nos fez lembrar o que já estava dito, escrito no Velho Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas, e como ele disse, o semelhante é esse, que é amar ao seu próximo. Foi isso? Mas aí ele traz um terceiro, que ele diz assim: amar uns aos outros, Iracema, como eu vos amei. Gente, a expressão máxima de amor que nós conhecemos, que ele próprio nos disse: não há prova de amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Então é a expressão máxima do amor. Mas estamos ainda no entendimento do sentimento no seu aspecto vulgar, né? A gente já diz: fulano matou por amor. Matar por amor? Quando não se referindo a um encontro amoroso, estava fazendo amor. Será? Pode até, de fato, mas será? Que há verdadeiro sentimento?
pelo semelhante. Então o amor é a expressão máxima que está vulgarizada. E a gente precisa, vivemos o maior exemplo disso, e Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos deu algo muito próximo de todos nós, para nos ajudar a entender. Nos deu a mãe. Porque uma mãe, se possível fosse, ela daria um dedo, daria um braço para não ver seu filho sofrendo. Quando eu infartei, eu digo, minha mãe deve estar lá, meu Deus, como é que ela não está em casa? E ela tentando se mostrar forte, mas depois eu soube que ela estava num desespero, chorando, fez tudo que promessa, hein? A moça que é sua mãe. Ah, ela já se pronunciou aí, dizendo que beija. Olhe, eu tenho certeza que ela esgotou todas as promessas que tinha direito. Não tem mais direito a pedir nada, porque eu tenho certeza que ela não queria ficar aqui sem a minha presença. Mas é isso, a gente percebe que o amor é... Vai passar, Bela. O amor materno, eu vou parar aqui, o amor materno, a gente não poderia deixar de amor materno. Eu vou pular para a gente chegar aí. O amor materno, eu trouxe uma frase aqui que não é minha, diz assim: o amor materno sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no plano espiritual. A missão da mãe é a de guiar seu filho no caminho do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Gente, Chico Xavier fazia, junto com os companheiros, com os irmãos, uma visita a um presídio. E um dos companheiros perguntou a Chico: Chico, esse local deve estar infestado de obsessores, não é? Chico disse: não. O que os obsessores queriam, já conseguiram, já trouxeram eles para aqui. O que eu mais vejo aqui são mães tentando resgatar seus filhos que aqui estão. Olha, gente, que coisa linda. Que coisa linda. As mães é que estão lá. E nós que trabalhamos na lida mediúnica, quantas e quantas vezes, em um atendimento difícil, aquele irmão relata a presença da sua mãe e é levado por ela, é retirado por ela. Quantos e quantos casos verificamos a importância de uma mãe, como está dito aqui, ó: pai e mãe, nem depois da morte o trabalho acaba. Não é? Nem. Olha a mãe de André Luiz. Nós sabemos que André Luiz, ele chega a nosso lar não por méritos transformatórios seus. Ele iniciou, sem dúvida, porque ele precisou estabelecer a conexão. Mas foi pedido da sua mãe, que intercedeu por ele usando os bônus horas que ela tinha. Ou seja, serviços prestados no bem. E lá tinha uma regra em nosso lar, que seria como se fosse um depósito, a moeda lá são as boas ações. Ela disse: eu tenho bônus horas aí. Ela nem pertencia mais ao nosso lar. Ela estava no nível mais elevado, porque nosso lar é zona de transição. E ela diz assim: não, é direito dela. Eu quero usar meus bônus horas em favor de meu filho. E aí, mãe, não tem isso. Para você convencer uma mãe que ela não vai ajudar o filho, não tente. Hein, Bela? Consegue? Consegue não, gente. Se disser assim, ó, aquela poesia de Castro Alves: vai para o inferno, mas também eu vou. Como é que eu vou para o céu e meu filho vai para o inferno? Estou descendo com ele. Mas mãe é isso.
E pai também é, viu gente? Mas aí está homenageando mãe. Então assim, eu estou só levantando a moral de vocês. Não é, maestro? Estou levantando a moral de vocês, mas essa história que mãe é mãe, pai é palhaço, também não. Na comemoração do Dia dos Pais, viu, Sema? A palestra é minha, viu? Vamos ajeitar isso aí, arrumar isso aí. Mas é isso, gente. É essa a missão que as mães executam com tanta maestria, né? Aí, para finalizar, eu trago Chico Xavier, que fala sobre as mães. Ele diz assim: mãe é esperança sem fim, fé inconteste. Não tem como contestar. Ninguém terá Jesus Cristo por irmão que não tenha Maria Santíssima por mãe. Que nos abençoe Jesus, nos ilumine agora e sempre. Muito obrigado, muita paz.